Olá, seja muito bem-vinda ao meu relato de parto, né? É, Pausamos aqui, onde estava com 39 semanas de Maria Luísa e Malu nasceu um dia antes da DPP dela, que é a data prevista do parto. A data prevista do parto dela era dia 13 de janeiro e ela chegou no dia 12 de janeiro, né? É, Vou tentar aqui contar o máximo possível, talvez eu tenha que dar pausa e voltar para amamentar, mas precisava vir aqui compartilhar com você que acompanhou, né? Eu lá desde a 20ª, acho que segunda semana, comecei a gravar o podcast. Então vamos lá. É, Como foi que aconteceu, né? Como foi que aconteceu? Eu sempre quis na minha vida parto normal. Por quê? Não sei. Mas eu sempre tive esse desejo de ter o parto normal, né? E aí, quando foi? Deixa eu ver só aqui a cabelo, ó, os cabelos ainda grandes. É, mas vou cortar, porque já fazia um ano que não cortava cabelo. E quero cortar. Enfim, sempre quis o parto normal, né? E me programei para isso, para um parto normal. Então, o meu pré-natal ele foi feito com uma médica que é a doutora Evelyn Studat, maravilhosa por sinal, meu Deus, com uma médica que abraça o parto normal, né? Inclusive os partos dela foram partos normais. E a gente contratou uma enfermeira obstétrica, que a enfermeira obstétrica, a Juliana, também maravilhosa, até já convidei ela para vir aqui no podcast para contar, para compartilhar um pouco do que é o trabalho dela, porque eu vou falar como foi para mim, né? Mas eu quero que ela explique o que é o trabalho dela, porque assim, meu Deus, fantástico também. Mas vamos lá. E aí o Hinaldo sempre apoiou essa minha decisão de ter um parto normal, certo? Ok. Com 30, deixa eu ver, 37, 36, 35. A Maria Luísa, ela é uma bebê grandona, né? Isso desde as ultrassons. Então, com 35 semanas por ali, eu precisei dar uma maneirada, tanto na minha rotina. Por quê? Porque como ela já estava muito grande, eu comecei a ter dores na lombar, dor para a barriga, bem significativas, então eu dei uma pausa na atividade física, também dei uma, uma maneirada, né, na minha rotina, porque como eu estava com essas dores e tudo mais, eu fiquei de repouso, para evitar qualquer problema antes das 37 semanas, gestação super saudável, maravilhosa, graças a Deus, foi mais mesmo para continuar tudo bem. E aí, quando foi com 37 semanas, deu 37 semanas, né, o risco de prematuridade, tudo, passou com 37 semanas, eu voltei a fazer caminhadas e tudo mais, mas muito de leve, tipo, no condomínio, 20 minutinhos aqui. Chegou 38 semanas, nada de Maria Luísa. E o que era mais interessante, né? Eu fiz 37 semanas no dia 23 de dezembro. Então, a minha barriga ficou muito grande, as pessoas falavam, vai vir antes do Natal, vai vir antes do Ano Novo, não sei o quê, essa barriga tá baixa. Gente, eu ouvi tanto isso, tanto isso. É 2023, 2024, e eu sentia que ela era 2024. Eu tinha pra mim, mas falavam tanto que pronto, essa menina vai chegar a qualquer momento e tudo mais. Então, eu realmente fiz a orientação médica, me aquetei, né? Me aquetei nessas 2 semanas. Com 37 semanas, o risco passou e tudo mais, qualquer hora é hora, pananana. Voltei a fazer, passou o ano novo, isso 37, 38 semanas. Quando passou o ano novo, eu voltei a fazer caminhadas, nada. Com 39 semanas, que eu completava a semana no sábado. Então, dia 6 de janeiro, eu fui para a consulta com a minha obstetra, porque tem um período que passa a ser semanal.
E aí, por conta de partos que ela teve, não deu certo ser na 38 semanas, mas no sábado, no dia 6, 39 semanas, eu tive uma consulta com ela. E aí eu falei, né, doutora Eveline, ó, precisamos pensar, porque eu não quero ir até 42 semanas, eu não quero induzir o parto normal. Isso era algo meu. Eu não tinha o desejo de induzir o parto normal. Eu queria entrar em trabalho de parto, mas eu não queria induzir o parto normal, certo? Fernanda, por quê? Porque eu não, é algo que eu não sinto, não sentia paz naquele momento. Para mim, conheço várias amigas que induziram parto normal, deu tudo certo. Mas para mim eu ficava, Deus, eu quero muito ter um parto normal, que eu chegue, que eu sinta as dores, que eu tenho, que seja assim, né? E eu perguntei para a doutora o que é que eu podia fazer para acelerar. Se aí tem gente que usa óleo de prímula, tem gente que usa várias coisas. E aí a doutora falou uma frase que ficou muito na minha cabeça. Ela disse assim, Fernanda, se você quer entrar em trabalho de parto normalmente, por que usar coisas que vão antecipar a hora certa? Vamos viver essa semana. A gente tem aí 7 dias, vamos viver essa semana para a gente decidir alguma coisa. Próxima consulta, a gente pensa em algo, né? E aí faz sentido, ok, mas deixei claro que eu não queria induzir o trabalho de parto. Na segunda-feira, eu fui caminhar no Iguatemi, o meu esposo vai correr, e eu fui caminhar. E eu comecei, né, eu estava fazendo fisioterapia pélvica também com a Sandra, maravilhosa, e a Sandra me orientando e tudo mais. E aí eu fiz exercício, comecei a fazer, fiz bastante caminhada, caminhei na calçada, tipo, na elevaçãozinha da calçada, com o pé, fui bamba de um pé, e aí ia voltando bamba do outro, porque diz que caso tenha algum desencaixe, ajuda o bebê a encaixar. Fiz coisas assim, tipo exercício, também fiz bastante exercício de agachamento, né? Depois que já estava tudo, já não tinha mais risco de prematuridade, e eu já estava na 39ª semana, né? E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir os pródromos, que são as contrações de treinamento, que eu já vinha sentindo, mas assim, eu sentia umas 4 durante o dia. E na segunda-feira eu cheguei em casa sentindo, vamos dizer assim, mais, mais interessantemente. E aí o Hinaldo pegou, e o Hinaldo ele é interessantíssimo, porque ele percebia as coisas. E ele mandou uma mensagem no grupo que tinha com a obstetra e com a enfermeira. Olha, acho que a Fernanda tá sentindo os pródromos, porque ela tá com as dores assim, assim, assim. Aí a enfermeira e a doutora, vamos observar, vamos observar, vamos observar. Passou terça, na quarta-feira fui de novo caminhar, né? Na terça eu fui para Sandra, fiz exercícios pélvicos e tudo mais, a terapia pélvica. E quando foi na quarta, eu fui para o Iguatemi de novo. Caminhei bastante, me agachei bastante e caminhei também assim. Eu fico pensando, o pessoal olhando lá, mas que você não tá andando desse jeito? Ou não, né? Mas fiquei lá, a buchuda, caminhando assim, né, na calçada, com o Lion. Quando eu cheguei em casa, senti novamente os pródromos. Eu não, pode ser que seja alguma coisa de quando eu vou fazer esse exercício, sinta, tudo mais. De quarta para quinta, do dia 9 para o dia 10, né? Do dia 9 para o dia 10, eu não dormi muito bem, porque eu comecei a realmente ter umas cólicas mais interessantes. Como foi para mim? Eu senti uma dor no pé da barriga, ao mesmo tempo que a minha barriga ficava dura, e eu também senti uma dor na lombar, tudo junto. A Ju, que é a enfermeira obstétrica, ela falou, ou você vai sentir dor, ou você vai sentir dor no pé da barriga ou atrás. As premiadas sentem nos dois lugares. Eu fui a premiada, né? Senti dor no pé da barriga e dor atrás, na lombar. Aí, quando eu senti a dor no pé da barriga e a dor na lombar,
que foi de quarta para quinta, por que eu não dormi direito? Porque eu acordava com a dor. E aí, mas assim, eu dormia, mas acordava com aquela dor. Dormia, mas acordava com aquela dor. Acho que ela começou a ser de 30 em 30 minutos, 45 minutos. Eu marquei, mas, né, o aplicativo, ele já não dá mais, mas deixa eu ver aqui se eu consigo achar para dizer bem certinho. As contrações, elas começaram, ó, eu tive 9 contrações, na quarta-feira começou 20h41 e a última foi 22h44. Eu tive 9 contrações nesse período, né? As contrações duraram 41 segundos e o intervalo entre elas estava de 8 minutos. Então ainda estava muito irregular e ainda era uma coisa assim bem. Aí dormi, eu mandei para ela isso 11 horas da noite, mandei para ela, mas estava verdinho ainda. Eram dores que eu super conseguia aguentar, porque no aplicativo, não sei se vai dar para ver, ó, você bota a carinha, né? Então ainda estava verdinho, esse aqui é um print. Tava tudo ok, né? Aí eu falei, contra a barriga, dor fino no pé da barriga, para rapidinho. E eu não tinha perdido o tampão. E aí eu falei para ela, e até vou ler aqui para você. Eu mandei assim, esse desconhecido é doido demais. Será que é? Será que não é? Mas tá parecido com o que me falaram. Não tá parecido. Dá um Google. Ele diz várias coisas e você não chega a conclusão nenhuma. E é só o começo, né? Desse desconhecido. Porque eu tô só com 40, eu só tô com 39 semanas de uma vida inteira desconhecida. Ó céus. Aí eu falei, né? Parei, Ju, mas se continuar, eu acordo e nada, ele te liga. Se não, é porque parou. Aí de manhã eu falei, bom dia, Ju. A noite foi bem animada, por aqui mais nada ritmado. Continuou o mesmo tempo, né? Não parei de sentir dor, amanheci bem cansada, porque não dormi direito, só para te dar um feedback. Aí ela tenta descansar um pouco, saiu alguma coisa, aí nada que eu tenha observado, isso 8 horas da manhã. Ela toma um banho quente, tenta descansar, mas eu não conseguia. Aí, aí ok. Quando deu 9 horas, aí eu juro, é uma coisa diferente, tipo um catarro. Aí eu conseguia parar um pouco e mandar pra ela joia. Aí eu, mulher, explica o que é esse teu joia. Aí ela é o tampão. Aí eu, pequenas palavras, a figurinha, pequenas palavras, grandes impactos. Porque eu sempre quis o parto normal, mas o parto normal estava começando a ser uma realidade. Tem aquelas coisas que acontecem na sua vida que na hora que vira realidade, você, meu Deus, peguei no microfone. Você faz assim, meu Deus, tá virando realidade, pronto. Só que aí o que é que eu fiz? Eu não conseguia descansar e eu queria muito fazer minha unha. Aí o que é que eu fiz? A minha amiga Juliana, acho que você já ouviu falar dela aqui várias vezes no podcast, que também estava grávida junto comigo, também teve bebê na mesma época que eu. Eu disse, amiga, estou a fim de fazer unha, vamos fazer a unha? Vamos. Aí eu falei, perdi tampão. Aí ela, vai ser tranquilo. Fomos fazer a unha. Cheguei lá, fiz a unha, ela também fez, a gente fez hidratação dos cabelos e tal. E as contrações começaram a apertar um pouco mais. E eu lá fingindo plenitude no salão, e o pessoal, e aí, como é que tá o... Não sei por quê. Eu fiz um combinado com o Hinaldo que a gente não ia falar para as pessoas, porque já basta você não saber o que você está vivendo. Imagina os outros, perguntando, e aí? E aí que eu também não sei. E aí, nasceu... Então, assim, a gente optou por não falar. Porque a gente não sabia também, né? A gente escolheu algumas pessoas para falar, ó, estamos indo para o hospital, para você saber, né? Ore por nós, mas assim, vou já chegar lá. Aí, quando foi... Aí, ok, fiz a unha, a Ju queria passar em outros lugares, eu disse, amiga, eu preciso ir para casa, preciso ficar em casa, eu não sei se é, mas eu preciso ir para casa, eu preciso me deitar, não tá legal. Mais ou menos ali, meio dia e pouco, mandei mensagem pro Hinaldo, amor, vem pra casa, porque eu não sei se eu tô em trabalho de parto, mas se não for, eu preciso de você aqui em casa. E aí ele chegou umas 2h30, 3 horas. Quando ele chegou em casa, saiu um tampão maior.
E aí a gente mandou e as contrações realmente começaram a ter mais ritmo, mais ritmo, mais ritmo, até que 7 horas da noite a Juliana, enfermeira obstétrica, chegou aqui em casa. Qual grande maravilha! Eu e o Hinaldo, a gente investiu em ter esses profissionais com a gente. Então, muitas coisas a gente optou não ter. Por exemplo, a gente comprou carrinho de segunda mão, a gente não decorou o quarto dela, nossa, uau! A gente fez algo bacana, compramos uma cama, um berço, o básico, mas pra gente, a gente queria esses profissionais. E fez total diferença. E aí a Ju chegou aqui em casa, né? Umas 7 horas eu tava comendo uma sopa de feijão que a Juliana arranjou pra mim. Comendo sopa de feijão, a dor vinha, ai meu Deus, a dor está vindo. Isso já era quinta-noite, né? Você lembra que eu fui dormindo de quarta para quinta sentindo cólicas. Mas assim, as cólicas estavam até esse momento, ok, tranquila mesmo. Eu podia dizer que estava muito parecida com a minha vida de endometriose. Então eu estava, claro, quando ela vem, a intensidade que ela vem é muito forte, mas ela passava nos 40 segundos, então é excelente. Quando a Ju faz o exame de toque em casa, né? E aí eu penso, meu Deus, se a minha médica, a minha enfermeira obstétrica, quando faz o exame de toque com todo o cuidado do mundo, é uma dor maravilhosa, eu imagino quem faz com um profissional que não tem cuidado. Aí quando ela fez o exame de toque, eu estava com 3 centímetros. Você precisa de 10. Quando ela falou isso, eu fiquei arrasada. Eu disse, eu não acredito. Aí o Hinaldo, né? O Hinaldo, meu motivacional. Meu amor, 3 centímetros já, não sei o quê. E aí mas eu tô sentindo dor desde ontem. Se foi isso tudo para 3 centímetros, para chegar em 10, eu vou passar com isso aqui 3 dias? Foi essa conta que eu fiz na minha cabeça, né? Quero não. Meu Deus. Aí eu disse, não vai dar certo. Aí a João, eu vou ficar aqui 2 horas pra gente ver se evolui o seu trabalho de parto. Se não evoluir, eu vou para casa, depois eu volto. Quando ela falou isso, eu me tremi todinha, porque eu tinha sonhado na noite anterior que nem ela, nem a doutora Evelyn participavam do meu parto. Aí eu fiquei tensa. Volta lá pro dia. Aí, depois do toque, né, as contrações elas ficam mais tensas. Então, do bonequinho verde já foi as contrações pro amarelo e pro vermelho. E aí começou realmente a ter ritmo, e aí eu já comecei a celular, não sei mais nem quem é celular na vida da Fernanda. Isso 7 horas da noite. Então, 7 horas da noite, a gente, mesmo que quiser, já nos ia dar mais satisfação para quase ninguém. Aí eu fui pro chuveiro, a Ju ela traz analgesias, né, sem ser farmacológicas. O pobre Hinaldo, foi botar uma toalha para esquentar para mim, queimou a toalha no micro-ondas para botar aqui nas minhas costas. A gente ficou fazendo os exercícios que a Sandra ensinou, o agachamento e tal. E aí, quando deu mais ou menos, a partir de agora eu não vou conseguir mais dizer horários com exatidão, mas assim, eu sabia que tinha passado mais de 2 horas que a Ju estava aqui, eu só olhava para ela e disse assim, Ju, já passou 2 horas? Aí ela, vai dar certo. Ju, já passou as 2 horas? Já passou as 2 horas? Sei que teve um momento que ela foi me reavaliar. Quando ela me reavaliou, eu já estava com 7 centímetros. E aí ela, Fernanda, a gente já está com 7 centímetros, o segundo, né, exame do toque, aí realmente as dores foram se intensificando demais. Meu Deus, aí antes falavam que a dor do parto ela é insuportável, e eu dizia, não é insuportável, porque todo mundo que fala isso está vivo, então suportou. Mas é porque a única coisa que a gente consegue falar é uma dor insuportável, a minha realidade, né? A minha realidade. E aí eu comecei a pedir para ir para o hospital. Eu quero ir para o hospital, eu quero ir para o hospital, me leva para o hospital, eu quero ir para o hospital, me leva para o hospital porque eu quero que me dê alguma coisa para a dor.
E aí eu quero me dar alguma coisa pra dor, eu quero que me dá alguma coisa pra dor. E aí a Ju, a enfermeira, falou assim: tu quer tomar um tramal? Eu sabia que tomar era pra dor, eu disse que quer. Ela, pronto, quando você chegar no hospital, você vai tomar um tramal. Tramal. Aí eu comecei, eu quero ir pro hospital, eu quero ir pro hospital. Não tinha mais posição que eu ficasse, nada. Aí quando foi umas meia-noite e meia, a gente saiu de casa e foi pro hospital. Eu vou olhar aqui, que isso eu consigo dizer, né? Mais ou menos o momento que nós fomos para o hospital. Meia-noite e meia, né? A gente foi pro hospital. Aí, gente, esse caminho do hospital, meu Deus, super longo. Eu olhei pro Hinaldo, como é que tu tá 60 de madrugada, pelo amor de Deus? Acelera esse carro. E o que é que ia adiantar? Chegamos no hospital, até dar a entrada, até chegar no quarto. Eu acho que a gente conseguiu, assim, chegar no quarto mesmo e tudo mais, por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Essa é a minha percepção, mas depois eu vou fazer o relato de parto com o Hinaldo para ele confirmar essas coisas. Porque como foi a minha partolândia, que é o que as pessoas falam, eu conseguia ver tudo que estava acontecendo, mas eu não conseguia reagir muito às coisas, né? E também falar coisas, tipo, eu cheguei no hospital, eu olhava pro Hinaldo e pra Ju, pra enfermeira obstétrica, eu dizia, por que vocês demoraram a me trazer pra cá? Como se fosse adiantar alguma coisa. Mas, enfim, eu tinha que ir pra alguém, eu tinha que fazer, falar alguma coisa. E aí me levaram pro quarto. E, gente, ó, o que eu digo pra você é se você quer optar por ter um parto normal, que você tenha pessoas ao seu lado que acreditam que você vai conseguir tanto quanto você acredita antes de entrar naquele momento e que elas continuem acreditando em você quando você entrar naquele momento. Porque, assim, quão diferença fez a equipe do hospital, maravilhosa, as pessoas que eu não sei o nome, mas que fizeram toda a diferença, né? Enfermeiros, auxiliares e tudo mais. E as pessoas que têm nome para mim, que é a Juliana, enfermeira obstétrica, o Hinaldo e a doutora Eveline, que acreditaram que eu ia conseguir muito mais do que eu naquele momento, né? Eu também estava acreditando mais de hora que o meu Deus. Enfim, aí a gente foi pro quarto, quando a gente foi pro quarto, tem chuveiro quente, tem a banheira me ajudou demais. Quando eu entrei na banheira, eu fiquei lá deitada. Então, assim, me ajudou a dar uma descansada, porque com a água quente eu consegui descansar, porque eu já estava bem exausta, né? Me deram um tramal, depois eu perguntei para minha médica, doutor, o tramal não serviu de nada, ela não serve, mas você não queria, o psicológico é tudo, eu lidei, né? Não tomei analgesia, assim, porque o que é que eu pensava? Mesmo não conseguindo falar, eu dizia, se eu tomar analgesia agora, já demorou tudo isso. Se eu tomar analgesia, vai demorar mais. E eu quero que isso aqui termine. E aí eu dizia, né? Eu dizia muito assim, eu não quero mais brincar disso, eu não quero mais brincar disso, eu não quero mais falar disso, eu não quero mais isso. Mas assim, eu não pedi cesárea em nenhum momento, porque eu dizia assim, Fernanda, você é contra a cesárea, não sei o quê. Não. Mas eu sabia que a cesárea ela não ia resolver minha dor. Eu só ia sentir a dor de outro jeito. Eu ia ser anestesiada, eu ia ser cortada, eu ia ter o pós-operatório. Então, aquela dor que eu estava sentindo naquela hora, que já já ia passar, eu ia sentir de outro jeito. E eu já estava sentindo tanta dor que eu dizia assim na minha cabeça, né? Fernanda, se tu for para cesárea, tudo isso aqui que aconteceu até agora vai ser jogado fora. E era o meu medo, era tudo aquilo que eu já tinha vivido ser jogado fora, né? Assim, da médica olhar para mim e dizer, Fernanda, a Maria Luísa tá sofrendo, ou você sua vida entrou em risco, enfim, vamos ter que ir para cesárea. Eu pedia muito a Deus. Entre as contrações, eu dizia, Jesus me ajuda, por favor, Jesus me ajuda. Inclusive no vídeo, né, que a Vitória Mendonça maravilhosa fez. Tem um momento que eu falo isso na banheira, Jesus, me ajuda, eu já consegui até aqui, me ajuda, Deus me ajuda, por favor, me ajuda. E o Hinaldo disse que nessas horas que eu falava isso, ele queria chorar, porque era muito ruim, que ele não podia fazer nada.
E aí, algumas coisas a gente precisou vencer no parto, no meu parto. Primeiro, o meu colo, ele criou um edema. Eu vou falar o que eu entendi, tá? O meu colo, ele criou um edema. Então, quando a Maria Luísa tentava sair, né, do colo, ela batia nesse edema. Então, a médica teve que vencer esse edema por mim. Teve que vencer junto comigo. Então, assim, essa dor, a dor do parto eu já não consigo te explicar. Essa, então, gente, é uma dor infeliz. E tudo que a médica ia fazer, ela só fazia com a minha autorização. Então, ela perguntava agora, Fernandinha, tem isso, isso e isso, se eu fizer essa manobra, a gente vai conseguir mais rápido, pananana, tananana. E eu entendia, e eu sabia que eu precisava responder, mas eu não conseguia reagir. Aí o Hinaldo ia lá, amor, a gente contratou essa equipe, a gente confia na médica, você precisa responder, ela só vai fazer se você disser alguma coisa. Aí eu, numa contração depois, eu dizia, pode fazer. Outra coisa, a minha bolsa, ela não estourou. E isso, eu pedia muito a Deus, eu não queria que a minha bolsa estourasse primeiro. Porque pelo que eu ouvia falar, não sei se é, não sei se não é. Mas quando a bolsa estoura, você tem um tempo para poder ir para o hospital, acho que até 12 horas, por conta da bolsa rota. Então, eu não queria que meu parto começasse pela bolsa rompida. Eu queria que ela fosse praticamente a última coisa. E foi tão assim que a médica teve que romper a bolsa, né? É, para poder, acho que acelerar, não sei se é isso, mas ela rompeu a bolsa também, só faz com a minha autorização. E, e aí, ok. Quando começa o expulsivo, aí teve todas essas coisas, aí começa o expulsivo. Gente, você que tá aqui, caiu de paraquedas, não sei se você quer ter parto normal, não sei se você é só ouvinte do meu podcast, eu não sei. Mas assim, o expulsivo, o parto normal em si, ele lhe dá ele lhe conecta com algo seu que é muito difícil explicar. A gente conhece uma força que eu não sabia, eu sabia. Antes do parto normal, eu dizia assim, eu consigo ter um parto normal. Depois que eu tive um parto normal, eu, meu Deus, eu consegui ter um parto normal. É sério? Porque é muito inexplicável. Fernanda, então você está dizendo que as mulheres que têm cesáreas não... Não, gente, não. Aqui é o meu podcast, aqui eu falo sobre as minhas experiências. Então, essa é a minha experiência, tá? Mães são mães de parto normal, parto cesárea, como eu já disse. Se eu precisasse para cesárea, eu ia para cesárea. Mas essa era a minha opção. Como tem pessoas que dizem, não, eu quero uma cesárea e tá tudo bem, tem que passar pelo mesmo jeito, tem que cortar, tem que passar para anestesia, que eram coisas que eu não queria. Por quê? Porque eu não quero isso. Pronto. Então, eu estou falando da minha experiência. Ok, voltando. E aí, na hora do expulsivo, o corpo ele expulsa. Você faz força, nem que você não queira fazer força. É muito louco. Assim, não tem o que eu explique, o que eu fale para colocar para fora. É muito instintivo. O nosso corpo ele faz o que precisa ser feito. E aí, na hora do possível, comecei a botar força, comecei a botar força. Ah, só um parêntese. Por que que a doutora precisou vencer, ela precisou vencer esse obstáculo, né, que o meu colo do útero criou? Porque a melhor posição para isso era 4 apoios. Para mim, tem mulher que ama ficar de 4 apoios para ter o bebê. Para mim, foi a pior posição de todas, foi 4 apoios. Quando eu ficava nessa posição, as minhas contrações, elas aumentavam a dor das contrações exponencialmente, né? Então, o que é que deu muito certo para mim? Agachar, que foi o que eu passei a gestação fazendo no CrossFit, né? E eu digo, mulheres, para a gestação, eu ter uma vida de atividade física antes fez diferença, mas para conseguir o parto normal,
para mim foi fundamental. Eu não sei quantos agachamentos eu fiz nesse tempo do trabalho de parto. E ter um marido que também estava fazendo atividade física, porque ele aguentou ali comigo, né? E aí, quando começou o expulsivo, eu fui para a banqueta, e foi o melhor lugar, assim, porque eu fazia a força, o Hinaldo ficou atrás de mim, colocaram aquelas escadinhas de hospital, a Ju colocou ele atrás de mim e ele me dava força. Então, quando eu terminava de fazer a força, eu me jogava no Hinaldo. Ele disse que isso durou em média 1 hora, eu não faço ideia. Eu sei que foi esse tempo todo eu na banqueta e o meu corpo fazendo força para expulsar. Nessa hora eu precisei tomar ocitocina. Por quê? Porque as minhas contrações no expulsivo, quando eu ia conseguindo fazer uma forcinha para botar ela para fora, ela parava. Então a doutora falou, Fernanda, ou Fernandinha, que ela me chamava Fernandinha, Fernandinha, se a gente colocar, se você, né, a gente precisa de uma ocitocina aqui, se você concordar, ela vai lhe ajudar a acelerar esse trabalho. Eu não sei se essas foram as palavras dela, tá? Mas era como se fosse a força que eu precisava um pouquinho a mais, ia me ajudar. Então, o que é que eu tive de farmacológico no meu parto? Somente a ocitocina. Volto a dizer, a analgesia eu acho que seria extremamente necessária, mas eu pensava nisso, que poderia atrasar o meu trabalho de parto e eu não queria mais aquilo. Quando eu pensava assim, meu Deus, aí eu olhava e dizia assim, vai já amanhecer, e quando amanhecer, a Maria Luísa já vai ter nascido. Eu tinha tanta convicção disso, vai amanhecer já já, e a Maria Luísa já vai ter nascido. Era isso que eu botava na minha cabeça. Outra coisa que me ajudou muito, que foi uma dica que minha amiga Bárbara me deu, era saber o tempo das contrações. Então, quando começava uma contração, eu pedia para o Hinaldo me dizer o tempo porque a contração, as minhas estavam durando 40 segundos. Só isso, Fernanda? Ah, bom. Você não faz ideia da dor desses 40 segundos. Os 20 segundos iniciais da minha contração eram os piores. E aí eu pedia pro Hinaldo falar, tá faltando tanto tempo, tá faltando tanto tempo. Quando ele esquecia de dizer isso, eu só dizia, por favor, me fala, coisas que eu falei, me diz quanto tempo tá faltando, outra coisa que eu falava era, você não tem noção do quanto dói, e não estava mentindo, vocês não estão me levando a sério, foram coisas do tipo que eu falei. Aí voltando para o expulsivo, né? Na hora do expulsivo, eu tinha visto um vídeo da Thaís Lessa falando que ela fazia uma oração que era para o filho dela ver, que Deus orientasse a saída do filho dela, né? Que ele orientasse, que o filho dela ouvisse Deus guiando para a saída. E eu comecei a fazer essa oração, comecei a conversar com a Maria Luísa, né? Maria Luísa, e algo que eu esqueci, na quarta-feira de manhã, que eu fui fazer os exercícios, lembra que eu fiz agachamento e tudo, eu comecei a dizer, filha, a gente está pronto para lhe receber, seu quartinho está pronto, você pode vir, tá tudo bem, você já passou de 27 semanas, de 37 semanas, você já ficou aí o tempinho que a mamãe conversava com você, você pode vir, né? Então, eu tive essa conversa, eu comecei a fazer essa oração. E lá na hora, eu mentalizei muito essa oração. Filha, Deus está te orientando para o caminho da saída. Deus está te orientando. Saia, vem, a gente está te esperando. Mas eu não conseguia falar nada disso, tá? Se eu dissesse, eu consegui falar, falava não. Eu só pensava. O que eu falava era ai, 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 muitos ai, 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 muitos. E aí, 4 e pouco, chegou a equipe médica da pediatria. E quando chegou, eu disse, pediatria tá aqui, pediatria tá aqui. E a doutora Eveline, séria? E eu, meu Deus, vai dar errado alguma coisa.
Aí eu olhei para ela, eu olhei para a Ju só e disse assim, a doutora Evelyn tá muito séria, ela, Fernanda, ela está concentrada. Porque assim, você lá no trabalho de parto, quem tá me ouvindo no Spotify não vai ver essa cena. Mas é você lá no trabalho de parto e a doutora com a lanterna assim, ó, a doutora e a enfermeira assim, ó. Gente, é muito propósito. Uma enfermeira obstétrica, enfim, pessoas, cada um na sua área, né? E elas nasceram para isso, eu tenho certeza. Aí, quando chegou no expulsivo, vi as pessoas da pediatria chegando e eu pensei, nossa, chegou pediatria, estão aqui, a Ju já falou que a doutora está concentrada. Aí elas mostraram uma foto dizendo, está perto. Eu não entendi nada da foto. Aí o Hinaldo, amor, tá aqui a cabecinha da Maria Luísa. Eu disse, eu não tô vendo nada. Mas eu confio que vocês estão dizendo que tá perto. E aí eu lá, meu Deus. Aí comecei a dizer pro Hinaldo, amor, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele, amor. Aí ele falou o que eu tinha visto, né? Ele, amor, já tá ali a pediatra, já tá ali o bercinho, já tá tudo, tá muito perto. Tá muito perto, você conseguiu até aqui, né? Aí ele falando ali comigo, me dando suporte aqui atrás, e aí 5:08, a Maria Luísa nasceu. Ela nasceu com 2 voltas, então tive muita dor também por conta de várias coisas, né? Por conta desse edema no colo do útero, por conta da volta, porque querendo ou não, é mais desafiador. Então, ela nasceu com 2 voltas no pescoço, mas tranquilo, porque a médica sabia o que fazer, né? Isso, os batimentos dela estavam sendo monitorados o tempo todo. É você fazer com profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Até porque eu sempre disse, a doutora Evelyn também é isso, eu não queria parto normal a qualquer custo. Aí tem que ser parto normal. Não. A partir do momento que tivesse interferindo na minha saúde, na saúde da Maria Luísa, que também era a oração que eu fazia, Deus, qual é o melhor tipo de parto? É o parto que eu e ela vamos vir para casa em saúde, com saúde. Se for o normal, eu te agradeço, porque é o que eu desejo desde sempre. Mas se não for, que venha eu e ela para casa com saúde. Era o que eu pedia. E aí, 5:08 ela nasceu, colocaram ela aqui. Quando colocaram ela, eu não consegui chorar. Eu não consegui chorar, assim, eu só consegui agradecer a Deus, só consegui dizer amém, porque a pediatra disse, você quer que ela nasça com que música? E a gente tinha escolhido uma música que é a bênção, né, que diz, que fala, né, que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e lhe dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. E ela começa a dizer, amém. E aí eu só conseguia dizer amém, 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 amém. E eu abraçava ela e dizia assim, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Aí ela ficou aqui, né? O cordão parou de pulsar. Quando parou de pulsar, a doutora falou: Fernandinho, o cordão parou de pulsar. E o Hinaldo cortou o cordão. Aí ele foi com ela, né? Para fazer os primeiros atendimentos. Ela voltou, já voltou para. Tinha vestido ela. Eu disse: não, eu quero amamentar, eu quero amamentá-la. E aí tiraram a roupinha dela. Eu amamentei ela pele a pele. E aí foi isso. Assim, eu consegui chorar quando eu cheguei em casa disso tudo que aconteceu, mas na hora mesmo do parto normal e aí o pós do parto normal. Ele tem coisas, né? Porque eu tive uma laceração e na hora que lacerou eu senti. Eu falei para a doutora, lacerou, não fala, Fernandinha, não vamos pensar nisso agora. Eu disse, mas lacerou, não lacerou, eu senti. Acho que a minha foi grau 1, não vou lembrar agora, acho que foi grau 1. Então, tem um incômodozinho dos pontos, querendo-se ou não, o seu corpo ele está voltando ao normal, ele passou 9 meses sendo casa para uma pessoa, então ele precisa se readaptar. Tem a questão da amamentação, que aí pode ser um outro vídeo, mas assim, eu achei que o pós do parto normal foi muito bom, muito tranquilo, e é isso.
Aí eu posso fazer, né, outros vídeos sobre como foi meu puerpério, como foi o primeiro mês da Maria Luísa, mas esse vídeo aqui é o relato de parto. O próximo, eu vou ter um convidado muito especial, que é o meu cônjuge, para ele contar o relato de parto pela visão dele. E é isso. Espero que você tenha curtido esse podcast, que você, enfim, se você quiser compartilhar algo, lá no meu Instagram, @febenvenuti, Fe Benvenuti, eu fiz relato de parto, parte 1, parte 2, parte 3 escrita. Também tem um vídeo lá, né, do parto, então se você quiser ir lá olhar, pode ir lá. Se você está me vendo no YouTube, quiser mandar para alguma amiga sua, mande. E se você está me ouvindo no Spotify, também às vezes compartilhar experiências, compartilhar partos normais. Eu ouvi vários relatos de parto, então foi muito bom, porque algumas coisas foram construindo o meu trabalho de parto. E é isso. Um beijo, fique com Deus. Tô devendo, que eu já falei com ela, da Ju, enfermeira, né? Vim aqui bater um papo para ela explicar melhor, porque essa é a minha visão, que foi fundamental no meu trabalho de parto, mas também que ela explicando acho que fica bem melhor. Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau. Agora vamos aqui, né? O mouse. Aqui, achou.